Boa noite a todos. Eu vou pedir então que todos agora relaxem suas cadeiras, elevem o pensamento ao alto, deixando que toda essa energia que está sendo derramada sobre cada um de nós possa entrar por nossa mente, por nosso coração, para que ela nos harmonize, nos acalme. Então, pedimos ao Pai a sua proteção, Ele que sabe o que temos, cada um de nós em nosso coração, nossos anseios, nossas dificuldades, nossas dúvidas, nossos medos. Pedimos para que Ele esteja conosco sempre, nos fortalecendo. Também vamos agradecer por tudo que nós temos, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por esta vida, que é essa oportunidade maravilhosa que estamos tendo de fazer o melhor, de sermos pessoas com uma moral e com um espiritual melhor. Que façamos bom proveito dos ensinamentos que vamos ouvir nesta noite. Que assim seja. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer aqui nesta casa estarmos ocupando esse espaço para falarmos da doutrina espírita, para falarmos dos ensinos de Jesus. E para hoje, aproveitando que estamos perto de um dia em que no nosso calendário registra como o Dia de Finados, viemos falar então sobre a imortalidade da alma. Nós, espíritos, espíritas, cristãos que cá estamos, precisamos aceitar o fato de que há muitas moradas na casa do Pai. Foi o nosso mestre quem nos disse. E para vivermos nestas muitas moradas da casa do Pai, é certo que não teria como ir até lá qualquer um de nós, com este corpo, com esta aparência. Quantos anos levaríamos para chegar a um outro planeta, um outro globo, a outra morada na casa do Pai? Há planetas pertinho daqui, onde é possível ir em pouco tempo. Mas há muitas moradas na casa do Pai. E elas não estão aí em nosso céu para que a gente fique achando quanto bonito é este céu, quantas estrelas belíssimas enfeitam o céu só para que a gente olhe. Certamente não é assim. Deus nada cria de inútil. Todas as criações de Deus, todas as obras de Deus, certamente têm uma utilidade, uma finalidade. E assim, as moradas na casa do Pai devem servir. Provavelmente servem a morada de homens e mulheres que não estão aqui encarnados entre nós neste momento. Alguns, quem sabe, já muito mais evoluídos do que nós. Outros, ainda quem sabe, um pouquinho menos evoluídos do que nós, homens que aqui na Terra estamos. Neste dia de finados, aqui, em nosso ambiente, em nossos cemitérios, em nossas casas, em nossas famílias, é criada uma psicosfera, uma energia, às vezes de luto, de tristeza, de saudade, e é o normal. Somos pessoas que amamos outras pessoas. Nossas fraquezas ou nossas alegrias muitas vezes foram compartilhadas com uma mãe, um pai, um filho, uma avó, que aqui não estão. E quando eles se vão, quando eles partem antes de nós, é normal que a gente sinta saudade, que a gente fique de luto, que a gente sinta uma certa tristeza por algum tempo. Não há tempo certo para o nosso luto, porque quando a gente muito ama, é natural que a gente muito sofra. E não porque a gente não acredita em nada mais após a morte, mas porque a gente sente saudade da rotina, do carinho, do cheiro,
da conversa. Às vezes, a nossa saudade é do dia que a gente conviveu com aquele ente querido que não mais irá acontecer aqui, nesta vida, deste jeito, com este corpo que temos hoje. Mas é importante que a gente sinta o consolo de sermos espíritos imortais. Já vivemos uma vida antes desta. Seguiremos vivendo a vida de espírito imortal após esta vida. Porque Deus, amoroso e bom, assim promove a justiça. Que justiça haveria entre os homens aqui na Terra se nós, tendo apenas uma vida, nascêssemos aqui doentes? Se tivéssemos uma vida de muito sofrimento, enquanto outros têm uma vida sem doença, só de alegria, só de coisas boas, faria sentido acreditar, mas Deus gostava mais dele, gostou menos dela, aquele lá Deus escolheu dar um dom, a outro Deus não deu aquele bom dom. Não é assim. Deus amoroso e bom, justo, totalmente justo. Deus, o máximo de bondade e justiça. Com todos, procede, age de forma justa, nos proporcionando viver aquilo que a gente precisa viver, aquilo que a gente necessita viver. A sabedoria de Deus se revela em todos os atos desse Criador. E nós, homens, nem sempre conseguimos entender bem, entender direito por que é que alguém morre tão cedo. Por que é que alguém tão querido, que fazia o bem, que estava levando uma vida boa, desencarna tão cedo? Mas por que é que Deus não levou primeiro aquele que é um ladrão, aquele que é um assassino, aquele que estava aqui fazendo mal? É preciso que a gente reforce nossa fé. Sempre que alguém muito querido desencarna, para que o sofrimento seja mais ameno, para que a gente, conseguindo aceitar, aumente a nossa fé. E para que a gente aceite, a doutrina espírita nos auxilia, pois imortalidade da alma é um dos princípios da doutrina espírita. Somos espíritos, somos todos nós feitos de um corpo de carne, esse que nos vemos aqui, e somos feitos também de um outro corpo, que nós aprendemos a chamar de perispírito. É um corpo que é uma cópia deste aqui. É assim que se manifesta o nosso espírito logo após a gente morrer. É assim que será a nossa aparência quando a gente desencarnar. Ali está falando da bondade de Deus, que permite que a gente encarne e desencarne. Esse texto está em um dos Salmos, Salmo 100. Eu só o trouxe para que a gente relembre, para que a gente lembre que inúmeras religiões, inúmeros livros, inúmeras crenças acreditam na bondade de um ser superior, chamando esse ser superior pelo nome que seja. Há muitas crenças indígenas de outros países, há crenças em vários países que chamam Deus de outras formas, de Criador, de Ser Supremo e de nomes diversos. Mas todas as crenças, todas as religiões, desde as mais primitivas às mais evoluídas, acreditam que há um ser amoroso, bondoso, justo, regendo os nossos mundos. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, ficou um pouco para cima, mas dá para ler ali, no capítulo 28, um consolo e um lembrete sobre este período em que nós estamos passando agora, o dia de finados, dia 2 de novembro, e sobre todos os demais dias em que a gente deve orar pelos nossos mortos queridos, por aqueles que já se foram. E será que eles ouvem? Será que a prece é ouvida? Será que a prece chega ao destino quando a gente ora por alguém que já desencarnou? Então, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma palavra ali que
até nos chama a atenção. Os espíritos sofredores reclamam preces. Reclamam no sentido de clamam de novo, pedem preces. E estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes, mais consolados, melhores. Porque alguém lhes quer bem, alguém lhes está direcionando uma prece, uma boa palavra, um sentimento de carinho. E nós precisamos aceitar, nos auxilia a aceitar que morrer é algo da vida, é algo orgânico. Mas a gente consegue seguir em ligação com esses entes queridos, através do pensamento e da prece. Aqui mais uma afirmação acerca disso. A prece tem, sobre os nossos entes queridos, sobre aqueles que já se foram, uma ação mais direta. Ela os reanima, ela incute-lhes, ela dá a eles o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação, pela vontade de fazer melhor aquilo que eles fizeram de errado. Ela desvia os nossos entes queridos por quem oramos do mal. É nesse sentido que a prece não só alivia a dor, a tristeza, o problema, como ajuda àqueles que já se foram, que já desencarnaram. Não consigo ler lá. O nascimento e a morte são como pórticos, como uma porta que cada um de nós precisa passar para seguir renascendo, vivendo, aprendendo, morrendo, renascendo de novo. Lembram de uma passagem em que Jesus diz a um homem que o seguia, tentando ouvi-lo, para que entendesse o que esse homem, de quem tantos falavam, estava dizendo. Quando disse Jesus que ninguém entraria no reino do céu se não nascesse de novo. E aquele homem, naquele momento, lhe pergunta, mas como assim, Jesus, é possível nascer de novo? Poderá alguém já vivo voltar para dentro do corpo de sua mãe? Como é que a gente nasce de novo? E essa é a lição das muitas moradas na casa do Pai. É preciso renascer, aprender, morrer, renascer de novo, para que a gente aprenda o que é preciso ser aprendido, o que é possível ser aprendido. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser aqui na Terra há que já saiba tudo sobre tudo, que já tenha aprendido todas as coisas que é possível aprender. Caso assim fosse, este ser não mais precisaria aqui estar encarnado. Não precisaria mais estar reencarnando, porque ele já teria aprendido tudo o que há para aprender. Mas também há aqueles espíritos que são os missionários, aqueles que vêm aqui à Terra com missões, geralmente muito boas, geralmente de mudar o mundo, melhorar o mundo, ajudar nós homens pouco evoluídos, ainda um tanto ignorantes e egoístas, a fazermos o que é preciso fazer. Alguns homens e mulheres reencarnam na Terra com a tarefa de trazer mais conhecimento, elevar mais a moral dos homens, auxiliar na descoberta de remédios, de tecnologia, de conhecimento. E assim são os missionários, aqueles homens um pouquinho já melhores do que nós outros, em maioria. Mas eles ainda, entre nós, são muito poucos. E o consolo é acreditar que todos nós chegaremos lá. Os bons espíritos que nos auxiliaram na codificação espírita, nos auxiliaram através de Kardec e de outros homens, ditando, passando a nós, homens aqui da Terra, mensagens de como é o mundo dos espíritos, do que é que eles têm que fazer, qual é a nossa missão. Eles vieram dizer também, todos nós, homens e mulheres, iremos evoluir tanto quanto seja possível evoluir.
porque Deus assim o permitirá. Um dia todos nós seremos espíritos evoluídos e até lá precisaremos continuar nascendo, vivendo, morrendo inúmeras vezes, para que a gente aprenda isso tudo que há para ser aprendido. Morrer é um fenômeno orgânico. Morrer é o que pode acontecer com todos os seres que estão vivos. E nós, aceitando que somos espíritos imortais, também devemos lembrar dos espíritos imortais que nos antecederam na ida para o mundo dos espíritos. Hoje nós estamos aqui encarnados. Eles já estão desencarnados. Já pensaram no que quer dizer essas palavras? Ah, mas é um sinônimo de morrer lá que os espíritas costumam usar. Também pode ser entendido assim. Mas é um termo didático. Encarnar, vir para um corpo de carne. Desencarnar, deixar o corpo de carne aqui na Terra. E ir, viver a vida de espírito imortal. Este é o significado do encarnado e do desencarnado. Vive no corpo de carne, não vive no corpo de carne. E nós, que aqui estamos, quando morrermos, será que ficaremos um longo tempo como espírito? Será que voltaremos logo a seguir? Será que teremos ainda muitas vidas? Quantas vidas? É certo que viveremos tantas vidas quantas cada um de nós necessite. Em nossas casas, em nossas famílias, provavelmente há alguém muito mais velho que nós, pensando na vida do espírito imortal. Há espíritos muito mais jovens que nós, pensando na vida do espírito imortal. E aqueles que já muito renasceram, reencarnaram, têm a tarefa de, quando têm mais conhecimento em moral ou conhecimento intelectual, em cultura, auxiliar aqueles que necessitam serem auxiliados. Pois é para isso que a gente vem para a Terra em sociedades, em grupos, em famílias. Sempre haverá alguém mais evoluído, em condições de auxiliar aquele que mais precisa aprender. E sempre haverá alguém menos evoluído, que precise da gente, que precise daquilo que a gente sabe que a gente pode oferecer a ele para lhe auxiliar. E esta é a beleza da vida em sociedade, da vida em família. Quem pode, deve ajudar àquele que necessita ser ajudado. Para isso convivemos juntos. Pois as nossas provas são sempre muito semelhantes. E nós temos em O Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, um bom consolo quanto à necessidade da reencarnação. Questão número 132 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? E ali bem embaixo, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Se Deus quer que a gente seja perfeito, por que é que a nossa vida aqui não é perfeita? Por que não temos, todos nós, aquilo que é necessário para viver? Por que é que a vida de cada um de nós já não é tão boa quanto poderia ser? O que é que a gente precisa fazer para a vida ser boa, para termos abundância nessa vida, para não sermos mais doentes, necessitados de tanto auxílio? Podemos pensar, mas se Deus quisesse, eu seria saudável, a minha vida seria feliz, a vida de todos os que eu conheço poderia ser feliz. E a resposta é sim, poderia. Mas não basta apenas Deus querer. Conhecemos a frase que diz, mas se Deus quiser vai dar certo. É verdade, mas é preciso que a gente queira também. Que a gente faça o que é preciso, que a gente pare de fazer o que não devemos fazer. Tudo aquilo que nos impede de fazer o bem, tudo aquilo que nos deixa pessoas mais adoentadas, devemos parar. Tudo aquilo que nos impulsiona ao bem, à alegria, à felicidade, de forma saudável, com ética,
não prejudicando aos nossos semelhantes, devemos continuar fazendo. Não consigo ler lá. Nascemos, vivemos, morremos para seguir vivendo. E assim vamos todos evoluindo para aprendermos a seguir a lei do amor. E que lei do amor é essa? A lei de Jesus. A lei do amor que constitui o nosso objetivo. Quando Jesus cá estava, ele disse que uma lei era a lei fundamental, era a lei maior. Que esta lei resumia todas as demais leis, todo o ensino dos profetas. Qual é essa lei, amigos? Qual é o principal ensinamento de Jesus? É a lei do amor. Cá estamos todos nós para que a gente aprenda a amar. Amar como Jesus amou, amar melhor, amar mais, amar a todos. Amar a nós próprios, amar ao nosso próximo, amar a Deus, mais do que todas as outras coisas. E para a gente manifestar o nosso amor de Deus mais do que tudo, acima de tudo, é preciso que a gente aprenda a amar todas as criaturas de Deus. E por ora, já que aqui estamos neste aprendizado de aprender a amar, devemos seguir valorizando a vida de todos aqueles homens e mulheres que proporcionaram a nossa vida, que nos antecederam nesta vida. Aqueles nossos antepassados, os pais de nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos pais, que nos proporcionaram a vida. Afinal, todos nós somos co-criadores junto com Deus. Ajudamos a criar a vida. Somos máquinas de reencarnar. Nenhum homem, nenhuma mulher aqui há que não tenha necessitado de um gene, de uma parte de homem e de mulher. Podemos nascer de inúmeras formas, mas todos nós temos dentro de nós, em nossa origem, uma partezinha que veio de um pai e uma parte que veio de uma mãe. E assim precisa ser neste momento, neste planeta, para que a gente continue proporcionando que muitos outros espíritos venham aqui reencarnar, aprender o que é preciso aprender para um dia morrer e se prepararem para de novo viver, de novo renascer. Mas por ora, cá estamos, seres saudosos de muitos homens e mulheres que já desencarnaram, seres que precisamos ser gratos a muitos homens e mulheres que já desencarnaram. E se para nós faça sentido neste dia de finados acender uma vela, que acendamos a vela. Se faz sentido para nós ir até o cemitério, depositar flores em um túmulo, que a gente vá ao cemitério e deposite flores no túmulo. Se para nós ou para aquele ente querido que já se foi, que já desencarnou, seja importante ou fosse importante para ele ir à missa, ir a um templo, ir a um culto, que a gente renda essa homenagem, que a gente vá à missa, que a gente vá ao culto, que a gente peça por ele neste dia de finados, rendendo, prestando a ele uma homenagem como ele gostaria que fosse. Há inúmeras famílias que têm nos cemitérios as capelinhas, os lugares aonde vários familiares lá foram enterrados, lá foram colocados. Se para esses familiares era importante aquele lugar, devemos seguir mantendo aquele lugar. Mesmo que para nós hoje não faça sentido, porque a gente já entende que não é lá que mora o espírito. Não faria sentido todos os espíritos que desencarnaram ficarem morando em um cemitério. Mas, se para os nossos entes queridos ir ao cemitério nesta data era algo importante, nada de errado há no fato de a gente ir até lá, deixar uma flor, largar uma flor, enfeitar um túmulo. Ao contrário, a gente vai estar alegrando esse nosso ente querido. E há outras formas também de oferecer flores. Lhes digo um exemplo que eu faço hoje, e minha mãe está encarnada, está viva, mas em outro estado. Eu ofereço à minha mãe uma flor, a flor que ela mais gosta,
que são cravos. Eu coloco na mesa. Como a mãe está muito longe, eu não tenho como alcançar para ela o cravo. Ela não pode sentir o cheirinho do cravo que ela tanto gosta. Mas eu coloco na mesa e ofereço. Faço uma prece à minha mãe, que está encarnada, dizendo: olha, mãe, é para ti essa flor. Que tu possa receber a boa vibração da minha oferta, como se tu estivesse aqui, sentindo o cheirinho deste cravo. E assim seguirei fazendo, quando minha mãe não mais estiver aqui encarnada. E eu já disse a ela: mãe, tu vais seguir recebendo o cheirinho do meu cravo, a prece que eu te ofereço, a cada vez que eu coloco esta flor aqui, na mesa da minha casa. Porque foi ela quem me ensinou. E assim, amigos, neste dia de finados e em todos os demais dias do ano, que a gente lembre que a prece, que a nossa emoção, que o nosso sentimento de gratidão pela vida segue sendo o jeito de a gente se comunicar com todos os nossos entes queridos que já desencarnaram. Que a gente faça a homenagem que faça sentido para nós. Que a gente faça uma prece, que a gente agradeça, que a gente lembre do objetivo da vida é ser feliz, é ficar bem. Que de forma alguma a gente perder o pai, se despedir antes do que a gente imaginava, se despedir do pai jovem, do filho jovem, de alguém que já desencarnou, é uma punição de Deus para qualquer um de nós. E sim, é o cumprimento da lei de Deus. Aqueles que partiram já cumpriram a sua tarefa, já desempenharam a sua missão. Amar a Deus acima de tudo é aceitar aquilo que Deus nos proporcionou para essa vida. Aceitar que aqueles que já desencarnaram lá deveriam estar desencarnados, seguindo a sua vida de espírito imortal. E nós aqui, quando lhes direcionamos uma prece, um sentimento, um pensamento, devemos e podemos desejar que a gente se fortaleça para seguir vivendo, para seguir fazendo aquilo que Deus nos proporcionou que seja feito. E assim, encerramos esse momento, convidando todos a orarmos juntos por todos os nossos entes queridos, por todos aqueles nossos antepassados. Nós teremos agora o passe e convidamos todos a fecharmos os nossos olhos durante o passe e a lembrarmos daqueles nossos entes queridos que já se foram desta vida, mas que seguem vivos na vida de espírito imortal que somos. Pai amoroso e bom, leva hoje aos nossos entes queridos o nosso beijo na face. Aquele beijo que para nós hoje aqui não é possível lhes depositar. Mas leva, Pai, a boa vibração deste beijo que eu gostaria de lhes dar. Leva, Pai, aos meus avós, aos meus bisavós, àqueles meus familiares, meus amigos, que aqui não estão, que já estão na pátria dos espíritos, o meu abraço, na forma de gratidão pela vida que convivi com todos eles. Faz, Pai amoroso e bom, que eles recebam o meu abraço, na forma de boas vibrações. Que todas as vezes que eu lembrar da vida com eles, dos momentos bons e dos maus também vividos com eles, que eles possam receber a minha gratidão, na forma de prece, de carinho, de benevolência, e na certeza de que um dia, Pai, com a Tua bondade, nós nos reencontraremos, nós nos abraçaremos novamente, ali no futuro, ali em breve, porque Deus amoroso e bom, assim irá proporcionar a cada um de nós todos aqueles entes queridos que muitos nos amamos. Temos a certeza que poderemos nos reencontrar em um futuro breve. Que o nosso reencontro seja saudável, mas que por ora nos sintamos fortalecidos aqui na vida que precisamos viver. E que os nossos entes queridos, lá na pátria dos espíritos, também
pela nossa prece, se sintam fortalecidos na vida que necessitam viver. E que assim seja.